Pessoal, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, retorno dos trabalhos oficial no plenário, nos gabinetes não para, mas no plenário oficialmente nessa semana, e a gente recebido aqui no gabinete do deputado estadual Caio França, mais uma vez atualizando as informações. Deputado, obrigado, tudo bem? Salve, Leandro, prazer falar com você. A audiência mais concorrida da política paulista, viu? Não é só do ABC, não. Boa. E falando em concorrência, deputado, claro, nós vamos falar aqui do futuro do Estado de São Paulo, a Lesp, mas nesse momento o PSB, mais uma vez, protagonista nas discussões no campo progressista, com nomes, etc. Claro, ainda vão afunilar as discussões a partir de agora, teremos janela, mas hoje como o PSB se posiciona para as eleições, especialmente em São Paulo, na vaga do governo do Estado e para o Senado Federal? Olha, a gente está muito animado com a perspectiva, primeiro, da manutenção da chapa presidencial, com o nosso filiado Geraldo Alckmin aqui por São Paulo, orgulho para todos nós, decisivo na nossa avaliação para a eleição do presidente Lula em 2022. E já falou, Léo continua como vice ou vai para Pindamonhangaba, né? Bem estilo Geraldo, né? Então, primeiro isso. Na sequência, apresentamos o nome do ministro Márcio França, ex-governador de estado, como pré-candidato a governador, pontua aí em todas as pesquisas em segundo, em terceiro, a depender do cenário, mas muito bem posicionado no campo progressista. E prioritariamente, sem deixar um minuto aí a desejar, a gente está focado em ampliar a nossa chapa à Câmara Federal. Hoje, a deputada Tabata Amaral e o deputado Jonas Donizete, a nossa perspectiva é dobrar a bancada federal. E aqui na Assembleia não é diferente. Hoje temos 4 deputados estaduais, a nossa expectativa, não sei se vamos conseguir dobrar, porque 8 é um número alto, sendo muito pé no chão, mas aumentar a bancada aqui na Assembleia também é a nossa perspectiva hoje, e eu estou bem empolgado para tudo isso. Time forte aí do PSB. Para o Senado Federal, muito se fala da possibilidade da ministra Simone Tebet migrar ao PSB. Há conversas nesse sentido, o próprio ministro Márcio França recentemente disse em entrevista que fez o convite ainda no ano passado. Está maturando, está maduro esse diálogo? Como é que está, deputado? Olha, será um prazer ter a ministra Simone Tebet aqui, assim como também a gente tem conversas com a ministra Marina Silva, mas sempre na perspectiva entendendo que elas hoje estão num governo em que o comandante é o presidente Lula. Então essa decisão final também passará aí por ele, mas da nossa parte, no caso da Marina Silva, já esteve no PSB também. Então são figuras que, sem dúvida, para a gente terão as portas escancaradas aqui para poder disputar qualquer função. Acho que a gente tem que agora pautar isso com base em pesquisas, capacidade eleitoral de cada uma delas, e também, claro, reconhecendo aqui as lideranças que já existem. Aí volto a citar aqui o ministro Márcio França, que foi quem até o momento se apresentou enquanto candidato. Tivemos uma convenção estadual aqui, com a presença do João Campos, do Geraldo Alckmin, em abril do ano passado, e o Márcio França discursou na condição de pré-candidato e teve a deferência aí, tanto do presidente João Campos, quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, acho que a partir disso, todo mundo tem que estar disposto a cumprir qualquer função, desde que tenha uma boa conversa e desde que a gente tenha a noção de que aqui em São Paulo é preciso ter muita inteligência para além da disposição de fazer campanha. Ou seja, mas o PSB, mais uma vez, protagonista aqui no estado de São Paulo. Estamos animados e apresentamos o nome do ministro Márcio França como pré-candidato ao governo do estado. Lembrando que, assim, se você for fazer uma análise das últimas eleições estaduais, o candidato progressista que chegou mais perto da vitória foi o Márcio França. Em 2018, contra o João Dória, chegando a 48,3% dos votos válidos, perdendo a eleição por 700 mil votos. Na última eleição, numa onda bolsonarista, acabou perdendo a eleição no Senado, mas só tinha uma vaga. Agora são 2 vagas, a gente está bastante confiante que o PSB, obviamente, estará ocupando alguma dessas vagas. Perfeito. No cenário nacional ainda, naturalmente, o senhor falou muito bem do campo progressista, há essa expectativa, e parece muito bem encaminhado, da manutenção da chapa Lula-PT, Geraldo Alckmin PSB. Pelo lado da direita, como observador do cenário, o senhor acredita numa união da direita? A direita parece caminhar em torno de Flávio Bolsonaro, ou o senhor ainda acredita que o bolsonarismo vai no Flávio Bolsonaro, mas o PSD mais para esse centro-direita deve rachar o outro lado? Cada vez mais eu tenho percebido isso, né? Se o candidato for o Flávio Bolsonaro, o Kassab vai tentar ocupar essa posição mais de centro, filiou 3 governadores que têm uma boa avaliação, são pré-candidatos à presidência, tem liberdade e dá liberdade para que os estados, alguns
caminhem com o candidato dele, outros caminhem com o presidente Lula, outros caminhem com o Flávio Bolsonaro, enfim. Então é um partido que acaba dando essa condição para os seus filiados e principalmente para os seus mandatários. Então, em confirmando a candidatura do Flávio Bolsonaro, eu creio que o Kassab deverá lançar uma candidatura e acho que eles vão fazer um esforço para ter, eventualmente, Romeu Zema como vice do Flávio Bolsonaro, para ocupar, né, um espaço de um estado importante, que é Minas Gerais, decisivo nas últimas eleições para o Brasil, mas eu creio nesse cenário eleitoral. Lula, Flávio Bolsonaro e aí um candidato mais ao centro, que pode ser Ratinho Júnior. Acho que o nome do Ratinho é o nome que talvez mais tenha capacidade de avançar do que os demais. Aqui na Lespe, deputado, a gente sabe que é um ano atípico. Além de ser um ano eleitoral, tem Copa do Mundo junho e julho, ou seja, basicamente é o primeiro semestre concreto. Qual a sua expectativa em relação a grandes discussões e projetos a serem pautados aqui na casa? Olha, eu não vejo que o governador vai entrar em temas polêmicos no ano eleitoral. Ele teve alguns desgastes nesses últimos tempos, especialmente com a privatização da Sabesp, que não entregou aquilo que foi prometido. Tem ainda um problema sério na educação. Hoje, os servidores, especialmente da educação, estão bastante desgostosos com o governo. Tirou ainda 5% da educação que tinha aqui em São Paulo. Vejo, inclusive, a turma da segurança pública, que sempre foi muito, assim, defensor do Tarcísio, muito decepcionados com a falta de valorização dos servidores. Então, acho que o governador deve evitar polêmicas nesse ano eleitoral. É o que eu imagino. Tem aí um zum de que o IANSP, ele pretende entregar o IANSP para a iniciativa privada, o que também vai gerar algum desgaste, mas, assim, bastidores de Assembleia dizem que ele vai deixar isso para depois da eleição. Não tem mais... ano eleitoral não pode comprar briga, não deve comprar tantas brigas. Da nossa parte aqui, nós estaremos aqui para ter uma postura combativa quando for necessário, apoiar eventualmente alguns projetos também, mas nesse ano eleitoral eu imagino que ele não vai enfrentar grandes discussões. E de briga já basta lá internamente ver quem vai ser vice, né? Kassab pedindo, Valdemar pedindo. Eu acho que ele vai frustrar mais uma vez os planos do ministro Gilberto Kassab, que é uma figura Você acha que ele não mantém o PSD como vice? Olha, opinião, né, de quem está de fora. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande do PL. E tem isso, assim, o Tarcísio, ainda que ele tente acenar para um centro mais ponderado, ele deve muito ao bolsonarismo. Então acho que o bolsonarismo vai cobrar dele essa posição, até porque, se confirmado que ele é candidato à reeleição e ele vence a eleição, todos sabem que o vice ali terá no futuro a chance de assumir, porque a chance dele disputar depois lá na frente 2030 é grande. Uma eleição à presidência é muito grande. Então essa vice está sendo muito disputada, então eu acho que ele vai frustrar os planos do Kassab, e não sei como é que o Kassab irá reagir em relação a isso. Mas aí os próximos capítulos dirão. Um bastidor nosso aqui, nessa rodada, nessa peregrinação aqui na Lespe, a depender do termômetro da Lespe, os bastidores e a Bolsa de Apostas, é André do Prado, vice do Tarcísio. Mas eu tô então nessa aposta linha, aí. Se tiver que chutar, eu acho que esse é o caminho. Boa. E aí eu não sei como é que ficará Gilberto Kassab, o Felício, que é mais ali alguém que ocupou aquela posição de forma momentânea, né? Perfeito. Acho que o Kassab tem essa pretensão pessoal também e construiu um partido grande para isso, mas acho que a vontade dele será frustrada nos próximos meses aqui. E entrando aqui no gabinete do deputado, claro, vários encaminhamentos e bandeiras do mandato, mas chamou a atenção até um que o ABC foi exemplo disso em relação a cannabis. Sim. O deputado teve em Ribeirão Pires, inauguração de equipamento, discussões com várias lideranças da região. Como é que está hoje, deputado, o balanço que o senhor faz? O tema avançou muito, graças a Deus, aquele preconceito, resistência inicial que tinha boa parte foi superado. O que falta hoje na tua avaliação? Qual é o próximo passo? Olha, do ponto de vista estadual, eu estou bastante empolgado com o que temos pela frente. Até o momento nós temos uma lei estadual já produzindo seus efeitos, então entregando o medicamento à base de cannabis pelo SUS paulista. A grande questão é que tem um funil muito apertado até o momento na regulamentação. Apenas epilepsias refratárias estão recebendo esses medicamentos, em torno aí de 700 famílias no estado de São Paulo. A grande novidade, e o que demonstra que nós estamos no caminho certo, é que na semana retrasada a Anvisa autorizou o cultivo nacional para fins medicinais. Algo que parecia improvável e que eu considero
é uma decisão corajosa do governo. Eu mesmo sou um defensor, porque hoje os medicamentos já são autorizados aqui no Brasil a serem comercializados, mas a matéria-prima nós temos que trazer de outros países. E aí quando você vai ver quais são os países? Estados Unidos, Uruguai, Colômbia, Paraguai, alguns vizinhos e outros que servem de exemplo para outras coisas várias. Então, estou bem esperançoso que nesse ano a gente possa avançar ainda mais com essa pauta, e acho que é uma vitória de quem nunca desistiu, e eu me coloco dentre esses muitos aí que nunca desistiu dessa pauta. Boa. E fechando aqui, uma das agendas do deputado com a deputada Tabata Amaral, vai no casamento dela, deputado? Vou no casamento da Tabata, minha amiga, tanto ela quanto o João, muito feliz aí, um casal incrível, que eu acredito que tem muito a contribuir com o Brasil, e pessoalmente são pessoas fantásticas, então só desejando o melhor para eles. Falei para eles, vida de casado não é fácil. É verdade. Nesse ponto um pouquinho mais experiente, mas Boa. Muito feliz por eles. Legal. E feliz também, pai pela segunda vez, né, deputado? Pois é, depois de 8 anos, pai de mais uma menina. Tá conseguindo dormir a madrugada inteira já ou não? Minha esposa fala que, como ela tá boa, pra eu não ser muito fofoqueiro, mas olha, vou falar pra vocês, a Estela é maravilhosa, tem ajudado muito, já passou daquela fase mais aguda ali dos 2, 3 meses, e é uma maravilha, assim, a gente quis muito ela, passamos por algumas dificuldades ao longo dessa caminhada, mas estamos muito felizes pela Estela. 3 meses? 3 meses completados no último dia 28. Boa, parabéns isso. Duplamente. Deputado, obrigado, sei da correria, tá indo pra Baixada agora, né? Vou passar no plenário ainda, vamos ver se tem alguma discussão, E depois mas Baixada. vou pra Baixada ainda. Prazer em revê-lo, Sempre parabéns nosso. pela cobertura. E quando tiver no ABC, vai lá no estúdio também, eu vou falar com o David, todo Depois o eu pessoal. quero falar mais sobre os candidatos, pré-candidatos a Vamos deputado aí, federal vamos. e estadual do PSB em todo o ABC. Boa, vai ter uma bancada grande lá. Vai ter pelo menos aí 4, 5 candidatos entre Assembleia Legislativa e Câmara Federal no ABC. Aí eu Nós detalhe vamos para vocês. atualizar a prosa. É isso. Deputado, obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, gente.